Então hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre sociedade, sobre parceria, né? Não precisa necessariamente ser um sócio para estar ao seu lado, para estar com você, para você crescer. Nesses casos, uma parceria funciona muito bem. Pode ser uma sociedade, no meu caso, meu marido é meu sócio. O que aconteceu na nossa vida, né? Eu tenho uma história aí em relação à parceria, à sociedade. Lá no meu comecinho, quando eu era pequenininha, né, tinha só um consultório pequeno, simples, com divisórias, era simplesinho o meu consultório. Era a minha sala aqui e eu alugava a sala do lado, sala vazia, para uma colega dentista ali. Ela colocou o equipo dela, todos os materiais dela ali. Então eu alugava a sala do lado. Isso nos meus primeiros anos, né, de profissão. E aí quando eu comecei a enxergar que eu precisava crescer, que eu queria crescer, que eu precisava fazer ações diferentes, que eu precisava fazer alguns investimentos, também em funcionário e tudo mais, o que aconteceu? Essa dentista, ela alugava a sala e a gente dividia algumas despesas ali do consultório, ou seja, não era minha sócia, né? Não era minha parceira, nada disso. Ela só alugava a sala e atendia os pacientes dela ali. Ela tinha os pacientes dela, eu tinha os meus. De vez em quando a gente trocava indicações, porque eu fazia odontopediatria e ela não, ela só atendia adultos. Quando eu comecei a abrir a cabeça, né, que eu queria crescer, para isso precisava de alguns investimentos e ela estava lá na sala junto comigo, né, ela precisaria ir junto comigo, vir junto comigo, e eu fiz essa proposta para ela. Vamos começar a investir numa boa funcionária. A gente tinha uma recepcionista mais ou menos ali, não era muito boa. Investir em divulgação, vamos melhorar aqui a recepção. Afinal, ela estava lá comigo, né? E aí ela não se interessou, não quis. Eu acredito que porque ia ter que fazer alguns pequenos investimentos e ia ser uma mudança, e ela não quis. E aí ela acabou deixando a sala, porque aí eu queria montar uma sala, daí eu montei uma sala ali, financiei um equipo, financiamos, eu e meu marido, né? Aí ele veio trabalhar comigo, a gente financiou ali em 48 meses, acho, pegamos um financiamento do BNDES, estava com uma taxa baixíssima ali de juros e valia a pena, e a gente não tinha dinheiro, né? Tinha que investir o menos possível, mas a gente acreditava muito que valeria a pena. Então essa foi a minha primeira experiência de uma quase sociedade ali, porque se ela tivesse dito sim, né, talvez a gente tivesse virado sócias, né? Talvez tivesse se transformado numa sociedade ali, mas não. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quem conhece a minha história sabe, meu marido é engenheiro, formado como engenheiro de produção. E ele trabalhava em São Paulo e ele perdeu o emprego. Chegou um momento ali que ele perdeu o emprego e viajava todos os dias, a gente com as filhas pequenininhas. E aí eu falei para ele, eu já estava nessa fase, querendo crescer, já abrindo a cabeça para outras, com outro olhar para a odontologia, né? Depois de anos só pagando conta, eu passei vários anos, os primeiros anos só pagando conta do consultório, né? Não sobrava nada, não tinha lucro. Passei sim, mais de 5 anos, 5, 6 anos sem ter lucro no consultório, imagina isso. E aí meu marido perdeu o emprego e eu falei para ele, olha, não, ele ia procurar outro emprego em outra cidade e tal, né? Ficou aquela preocupação, a gente com 2 filhas pequenas. E aí eu falei para ele o seguinte, deixa tudo, vem trabalhar comigo, né? Vamos fazer uma sociedade aqui. E no começo ele não tinha pensado nessa possibilidade, afinal meu consultório só pagava as contas, né? Como é que a gente ia viver do consultório? E era um consultório pequenininho, no centro aqui de Campinas, que eu tenho a sala até hoje. Hoje é a minha clínica principal, hoje é um andar inteiro ali no prédio, né? Então, na verdade, antes da gente ser sócios, ele veio ver como era a odontologia, veio conhecer mais sobre a odontologia, porque ele ainda não conhecia esse mercado, né? Ele trabalhou em indústrias, trabalhou em frigoríficos, então era outro mundo.
E aí ele veio ver como é que era isso. E eu tinha uma convicção dentro de mim de que eu precisava de alguém com outras habilidades que eu não tinha, né? Eu tinha habilidades na área de vendas, mas eu não tinha habilidades, por exemplo, na área de gestão. E eu sabia que seria fundamental para eu poder crescer, para eu poder aumentar o meu faturamento e a gente poder viver da odontologia. E o que eu mais queria é que ele ficasse, que não precisasse mais viajar, né? Não dependesse mais de emprego, né? De patrão, e a gente fosse dono do nosso próprio negócio e um negócio que crescesse, né? Um negócio grande. E aí ele veio conhecer. Então a odontologia, a gente fez pesquisa de mercado, ele foi conhecer outros consultórios, então ele marcava consulta nos consultórios vizinhos ali da nossa clínica e ia ver como é que era o atendimento, né? Como é que a gente poderia se diferenciar dos outros dentistas, foi conhecer clínicas, foi conhecer franquias. Na época estava começando isso ainda, né? Isso faz tempo, tá? Faz aí uns 18 anos que aconteceu isso, 17, 18 anos atrás. E aí ele começou a trabalhar comigo e nós nos tornamos sócios. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é importante sempre a gente ter em mente que estar sozinho é muito difícil para crescer. Quem está sozinho dificilmente vai crescer dentro da profissão. E eu estou falando em ter uma sociedade, né, com alguém que tem habilidades que complementam as suas. E eu estou dizendo também que muitas vezes o dentista pode ter uma ótima funcionária, não necessariamente uma sócia, né, um sócio, mas se tiver aquela pessoa que é o seu braço direito, né, que entende tudo que você quer, onde você quer chegar, aquela pessoa que olha para a mesma direção que você, isso também pode te possibilitar crescer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, assim, sociedade, né, ou ter uma funcionária, um braço direito, é como um casamento, né? Tem seus altos e baixos, cada um tem, para dar certo, né, precisa encarar como um casamento. Cada um tem que fazer o seu papel ali dentro, tem que ter tolerância, precisa entender, tem dias que um tá tão bem, o outro tá. Nós somos casados e tem casais que não conseguem trabalhar juntos, né, que não dá certo. Precisa combinar isso. Mas o que é o mais importante? É as duas pessoas, ou mais, né? Vamos colocar duas pessoas aqui, estarem olhando na mesma direção, tendo os mesmos objetivos. E tanto faz ser um sócio, como eu falei, 2 dentistas, meu marido nem dentista é, né? Mas poderiam ser 2 dentistas numa clínica, sócios. Ou você, dentista, e uma funcionária, aquela que é o braço direito. Eu tenho uma aluna, a doutora Tatiana, entrou no meu curso, no meu método, no método dentista referência. Ela trabalhava sozinha, não tinha funcionário, atendia convênio, atendia em clínica, tinha um faturamento muito baixo, aí, cerca de 8 mil reais por mês, 8, 9 mil por mês. Quando ela aprendeu as estratégias certas para aumentar o seu faturamento no consultório, e ela trabalha numa cidade de tamanho médio aqui no interior de São Paulo, ela começou a aumentar o faturamento dela, ir para um consultório, alugar uma sala, né? Saiu de clínica, deixou de atender convênio, foi para uma sala dela alugada, logo já contratou uma funcionária. E essa funcionária, ela disse que é tão boa, que possibilitou ela crescer. Né? Hoje ela fatura aí de 30, 40 mil reais por mês. Imagina, de 8, isso em alguns meses ela aumentou esse tanto, ela multiplicou o faturamento dela. Então é possível sim, né, mesmo sem ter um sócio. Você pode ter um braço direito, uma boa funcionária. E ela nem trabalha todos os dias na semana. Acho que tem um dia ou um dia e meio que ela não trabalha, que ela não atende, né? Até trabalha de casa, enfim, mas não atende, não está no mocho. Ou seja, um consultório. É possível isso. Tem também uma aluna que tem clínica lá no Pará, que a dona é uma clínica com 8 cadeiras, né? E a dona tem um braço direito ali, que é uma outra dentista. E elas se dão muito bem, é o braço direito dela que faz
toda a parte de marketing da clínica. Então é importante ter essa noção de que sozinho é muito difícil crescer, tá? E aí, por quê? Ah, Carla, mas eu não quero ter funcionário, eu não quero. O dentista que é sozinho completamente, o que acontece? Ele tem que atender o telefone, tem que responder o WhatsApp, ele tem que vazar um modelo, limpar a sala entre um paciente e outro, higienizar a sala, né, esterilizar material. Não dá para atender muitos pacientes, porque tem todas essas outras funções para fazer, que não precisaria ser ele, que facilmente uma funcionária bem treinada faria, e possivelmente até melhor do que ele. Eu costumo dizer, quando a gente treina bem uma boa funcionária, ela é melhor que a gente em muitas funções ali, tem que ser assim. A gente tem que treinar para que elas sejam melhores que nós, porque daí são elas que fazem aquele serviço. Então é muito importante entender, sozinho, como é que faz? Né? Agora, Carla, eu não tenho faturamento ainda para contratar uma funcionária. Ok, aprenda que ações de marketing você deve fazer, você pode fazer dentro da sua área, dentro da sua cidade, né, dentro das suas possibilidades financeiras. Sim, tem ações que dá para fazer sem investimento quase nenhum, com investimento baixo, que vão possibilitar você aumentar o seu faturamento e aí você poder contratar uma funcionária. E eu recomendo de coração. Então, quando eu falo aqui de sociedade, ou é sociedade ou um braço direito seu ali, né? E entendendo, olhando que aí você vai crescer, né? É fácil? Claro que não. Com um sócio precisa estar sempre conversando, precisa estar sempre alinhando ali as ações, os objetivos, com o funcionário também. Fazer reuniões frequentes, trabalhar, fazer o que deve ser feito, né? Então cada um precisa fazer a sua função, aquilo que se propôs a fazer dentro de uma sociedade. Isso é fundamental. Tem um caso também de uma aluna que entrou numa turma nossa e aí ela falou assim: Carla, eu estou numa clínica, tem 3 salas e eu alugo uma sala. Eu alugo uma sala e outros 2 dentistas nas outras 2 salas. E ela começou a ter as aulas comigo. E ela viu que precisava fazer algumas ações, tanto de divulgação quanto internamente na clínica, melhorar ali a recepção, o conforto dos pacientes. Ela queria colocar um monitor na recepção para colocar ali informações sobre os tratamentos que eram oferecidos ali pelos 3 dentistas, né? Ela foi falar com os outros 2 e eles não toparam, não quiseram investir em nada. Falaram, não, pra gente tá bom assim, a gente não quer. E aí ela falou, Carla, o que eu faço? Eu tô sozinha. E aí ela continuou sozinha ali. Ela queria fazer uma parceria, mas não funcionou ali com os outros 2 dentistas. Então assim, aí tem 2 caminhos. Ou fica ali e faz sozinha, né? E ela tinha ali um valor de aluguel muito baixo, era até uma vantagem ficar ali, ou então sai e vai para uma outra sala. Tudo depende dos seus objetivos, de quanto quer investir, enfim. Mas o fato é, muitas vezes a gente até tem colegas ali perto, ali junto, né, trabalhando também, mas que não estão vendo aquilo que você vê, né? Não estão com esse olhar de crescimento, não querem investir em nada. Estão bem do jeito que estão, né? Tem outros objetivos na vida. Muitas vezes nem sabem que objetivos têm, mas não querem sair daquela posição em que estão. E aí não dá para fazer sociedade, parceria, nada ali dentro, tá? E ela entendeu que ela precisava de mais alguém ali para crescer e não conseguiu dentro daquele ambiente, dentro daquela clínica. Então, o que é importante entender aqui? Que sempre que a gente pensa em sociedade, né, sócio não é aquele dentista que você divide as despesas do consultório ou da clínica. Isso não é uma sociedade, divisão de despesas não é sociedade. Sociedade, além da parte legal, é quando existe um investimento dos 2, enfim, um trabalho para crescimento.
para expansão, para crescimento de faturamento. Então, não sei se alguém aqui trabalha com outros, né, ou dentistas ou não. Eu vejo muitos casais trabalhando juntos, assim como eu e o Fernando já há quase 2 décadas. O que é importante aqui? Também um ponto fundamental. Quando você tem alguém junto com você, é importante saber que ações tomar dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, para crescer, para ter um crescimento. O que fazer? Então não basta ter alguém que, Carla, então tá, o meu sócio faz a gestão e eu sou boa de conversar com os pacientes, então eu vou ficar com a área de marketing. Tá, mas o que é que a gente faz agora? Como é que tem que ser isso? Então é importantíssimo buscar conhecimento nessa área. Que áreas são fundamentais dentro de um consultório? Consultório é um negócio. Tem que ser visto como um negócio. É como qualquer empresa. É uma pequena empresa, mas existem setores ali dentro fundamentais, né? Que o dentista, o dono, precisa buscar conhecimento nessas áreas. Principal, a área que eu considero a primeira, a principal, é vendas, é marketing. Né? O que é o marketing? Marketing é todo o relacionamento do seu negócio com o cliente. Por que eu considero esse ponto fundamental? Antes da gestão. Gestão também é importante? Conhecer os seus números é importante? Claro que é. Lógico que é. Mas a gente não tem números se não tiver venda, se não tiver cliente, se não tiver o paciente entrando pela porta, se não fechar o tratamento dentro do consultório. Aí que números você vai ter? Que gestão você vai ter? Então, o que é importante? Entender que marketing é fundamental, né? Divulgação, como atrair o paciente para o seu consultório. Carla, eu recebo muita mensagem assim, eu tô com a agenda vazia, o que eu faço? Eu preciso de mais pacientes. Ou então, Carla, eu atendo muito convênio, eu preciso atrair o paciente particular, o que é que eu faço? Divulgação, marketing, é isso. Aprender a fechar o tratamento ali dentro do seu consultório. Isso é fundamental. Essa habilidade todo cirurgião dentista precisa ter. Se é ele que está ali no atendimento, ele precisa ter. Atrair o paciente para o seu consultório, como é que tem que ser o atendimento lá dentro? Não adianta só ficar fazendo também divulgação, aprender redes sociais, eu ensino isso também para os meus alunos. Né? Como se posicionar nas redes sociais, como atrair pacientes, que tipo de post, que tipo de vídeo fazer, né? De maneira ética, o que o código de ética deixa, o que não deixa fazer, eu ensino isso. Mas não adianta se lá dentro a sua recepcionista não estiver bem treinada. Se lá dentro você ou o dentista lá no seu consultório que está atendendo não atende bem e não fecha tratamento, só fecha tratamento com aquelas pessoas que já vão prontas ali para fechar ou que tem alguma urgência para fazer. Quais ações você está fazendo no seu consultório hoje? Porque querer sair de convênio, eu acredito que todo dentista, se pudesse atender só paciente particular, atenderia. Então, que ações está fazendo? Dentro e fora do seu consultório, né? Tá aprendendo a fechar mais tratamentos? Eu vou falar sobre isso, eu vou ensinar sobre isso. Então, que ações está fazendo? Muitas vezes o dentista não sabe o que fazer. Não faz porque não sabe o que fazer. Ou aprende, mas também não coloca em prática. Porque dá trabalho, porque será? Eu não sei fazer direito. O momento certo era antes. Mas quem não começou antes, o momento certo é agora. Então imagina, que momento que você está hoje? Se você tivesse começado antes, há 6 meses atrás, fazer as suas primeiras ações de marketing, aprender a se posicionar nas redes sociais. Hoje está todo mundo no digital. E hoje veio todo mundo. Eu já vejo muitos dentistas, e antes não tinha quase ninguém, já se posicionando nas redes sociais. A hora é agora. Se você esperar mais 1 mês, 2, espera. E aí você vai continuar estagnado, vai continuar no mesmo lugar que está hoje ou que estava antes, né? Antes de todo esse tumulto acontecer. Em algumas regiões, muitas vezes o dentista acha que ou que precisa investir muito, né? Precisa de muito dinheiro e que precisa saber fazer divulgação, que é só divulgação que já vai resolver os problemas. Não, isso é
um dos pontos importantes. Por quê? Porque existe um caminho. E o dentista que fala, Carla, eu quero sair de convênio. Carla, eu preciso de mais pacientes. Aí eu respondo perguntando também, tá, o que é que você está fazendo para isso acontecer? Porque se esse é o seu objetivo, isso é lá na frente. Sair de convênio não é simplesmente amanhã não vou mais atender convênio e aí cancela tudo, descredencia lá do convênio e pronto. E aí, se o seu faturamento depender boa parte do atendimento de convênio, você precisa ter um caixa muito forte, poderoso para poder fazer isso. Ou fazer ações, ter estratégia, planejamento de como ir reduzindo esses atendimentos, afunilando isso, deixando só alguns atendimentos de convênio, os que mais interessam para você, os que podem te trazer pacientes particulares de repente, aprender a habilidade em fechar mais tratamentos. Essa é uma habilidade fundamental. Quem atende convênio pode muito bem trazer o paciente do convênio para um tratamento particular, dependendo da área em que atua, depende de cada caso, mas sim, habilidade em fechar tratamentos com pacientes particulares também. Quantas vezes uma das minhas alunas aprendeu essa habilidade de uma forma tão precisa, eu ensino isso também dentro do curso, que hoje o paciente vai lá para uma urgência, ou seja, a urgência quer resolver aquela dor aqui, de um dente, e ela já fecha uma reabilitação oral, um valor super ótimo para ela. E hoje, que é essa dentista que eu falei, que hoje fatura aí de 30, 40 mil reais por mês, sozinha, trabalhando num consultório com uma funcionária. A habilidade em fechar tratamento. Ah, Carla, ela investe muito em marketing? Não. Sim, ela investe um pouquinho em redes sociais, ela sabe se posicionar, ela já é referência na região dela, como dentista especialista em estética. Então ela já é reconhecida, as pessoas já conhecem ela, até comentam com a mãe e tudo mais. Por quê? Porque ela se posicionou de forma correta nas redes sociais, sem grandes investimentos, ela tem esse resultado. Por quê? Aprendeu a fechar tratamentos ali dentro do consultório dela. Isso é fundamental. Os dentistas que não têm muito paciente, são poucos, Carla, que entram no meu consultório. Todos fecham um tratamento com você, ou quase todos? Qual é a sua taxa de conversão de consultas em tratamento? Sem atender muitos pacientes, tendo habilidade de venda ali dentro do seu consultório. Agora, para quem precisa atrair outros pacientes, mais pacientes, aí você precisa da habilidade de saber como divulgar, e na nossa área não é qualquer tipo de divulgação, não pode fazer o que eu chamo de panfletagem nas redes sociais. Além de não trazer paciente, muitas vezes o dentista faz publicações ali que vão contra o nosso código de ética, e isso pode trazer algum problema, algum problema, uma notificação, enfim, uma denúncia. E aí é preciso aprender então esse braço que é a divulgação, esse braço do marketing. Tá? O seu atendimento dentro do consultório, então como é que tem que ser o treinamento de uma funcionária, de uma recepcionista, de uma auxiliar, como é que precisa ser ali dentro? Eu divulgo a minha clínica, não sou eu que faço vídeos, mas tem também dentistas da equipe que fazem vídeos para divulgação. Treinamento de equipe, quem tem clínica precisa investir em treinamento de equipe, precisa. É algo que há alguns anos atrás eu percebi que se eu não fizesse, eu não cresceria. E o meu sócio, a gente percebeu, a gente sempre soube, mas muitas vezes faltava tempo para fazer treinamento, porque você precisa se dedicar, precisa planejar, programar, entender o que é importante. É muito importante. Carla, como assim treinamento com cirurgião dentista? Sim, e não é treinamento técnico, falar de restauração, de técnica restauradora, não. Técnica cirúrgica, nada disso. Então não é esse tipo de treinamento, é treinamento em relação a atendimento, treinamento em relação a fechar tratamento, a venda. Abrir a cabeça para que eles enxerguem que eles estão dentro de um negócio que precisa dar lucro e que eles podem crescer ali dentro se gerarem mais lucro para a clínica, de forma a manter a qualidade no atendimento, manter a qualidade técnica dos tratamentos, sim, sempre.
tá? Então, esse tipo de treinamento é muito importante. Quem é dono de clínica e quer crescer o faturamento, o objetivo sempre tem que ser crescer. E aquele dono de clínica ou o dentista que tem o seu consultório falar assim, ah, tá bom, esse faturamento aqui tá bom para mim assim, eu vou ficar desse jeito. Tem um grande risco de começar a cair o faturamento. Então a gente precisa sempre estar investindo, na minha opinião, né, em buscar o crescimento. Por isso, tão importante conhecer os seus números, claro. Né? Eu falo muito sobre isso também com os meus alunos. Tem que conhecer seus números. Mas que números são esses? Precisa entrar paciente, precisa fechar tratamento, precisa ter faturamento. E esse é o momento de se preparar. O momento de se preparar, na verdade, era antes. Era antes. Agora é agora, né? Você tem essa oportunidade ainda. Para quem não acordar para isso, nesse momento, vai sofrer mais, tá bom? Então, ótimo dia de trabalho para você. Tchau, tchau.